Oi pessoal, obrigado por me receberem na sua casa. Esse tem um momento aí de... Certamente você se preparou para ouvir a palavra do Senhor, para a gente dividir um tempinho, é importante. É alimento para nossas almas e a gente sempre tem muito a aprender com ele. E às vezes até textos que muitas e muitas vezes você já ouviu. E eu quero dividir um desses textos que você já ouviu e conhece, lá registrado no Evangelho segundo Mateus 14, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Mateus 14, de 22 a 33, o trecho que fala sobre Jesus andando sobre o mar. Enquanto você procura, eu queria te chamar para você ir para esse texto, chamar para você se colocar no barco com os discípulos, chamar para tentar vivenciar essa história. Você está vivenciando esse momento de isolamento, isso tudo, essa experiência toda tem um sentido e é preciso que você se reporte a esse lugar dos discípulos, para que o aprendizado seja para nós também melhor. Faça isso. Enquanto eu leio o texto, você vai se reportando, vai pensando em você estando juntos com os discípulos e a relação e a reação deles com relação a Jesus. Diz assim o texto: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Você já deve ter visto o título que eu dei aí para essa nossa conversa, né? Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor servi-lo. Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor servi-lo. Ou só, estamos trabalhando para melhor servi-lo. Esse texto tem muito a ver com o que nós falamos, demos como título, e tem muito a ver com essa nossa história, e a gente precisa saber como. Algumas coisas muito interessantes que nós temos que pensar a respeito de Jesus, porque ele sabia daquele mar difícil, ele sabia do medo que causaria ao se aproximar dos discípulos, ele sabia do medo de Pedro, quando este chegou e pediu para ir ao mar e disse: vem. Ele conhece todas as coisas. E se ele não fez este evento separado com seus discípulos, e a gente pode falar com a nossa igreja, um evento separado de pensar e experimentar algo novo, não só para demonstrar o seu poder, que ele é capaz de andar sobre as águas, o que isso tem de aprendizado para mim e para você? O que isso representa para mim e para você? Como isso pode ser aplicado nas nossas vidas? Já que eu não tenho interesse nenhum em fazer algo dessa natureza, os mágicos tentam repetir o que Jesus fez, mas o texto é muito claro em falar que as ondas estavam altas. Em geral, eles replicam numa piscina. Mas enfim, o que isso tem a ver comigo, com você? É importante destacar que o comportamento de Jesus sempre é pedagógico. Sempre ele quer que uma experiência real te jogue numa experiência de relacionamento com ele que você não teria por leituras e leituras e leituras e recomendações.
Ele quer transformar eventos reais em eventos para além da nossa relação com Ele única de conhecimento do papel, um relacionamento espiritual. E nesse momento aqui, Jesus, o que ele fala com relação a Pedro, disse, ele vem e ele começa a caminhar sobre as ondas e de repente ele se dá conta de que aquilo tudo não era possível, que não estaria assim, ele começa a afundar e pede auxílio do Senhor. A coisa que primeiro nós temos que nos lembrar e sair desse momento agora de coronavírus, de tudo que está acontecendo, é que você precisa se lembrar da tua experiência com o Senhor, uma experiência que te trouxe até aqui, uma experiência que te levou a confiar no Senhor em dificuldades muito grandes que você já passou. Essa é o primeiro momento, onde Pedro já começa a caminhar e não se dá conta que o que ele estava fazendo era fantástico, o que ele estava fazendo era sobrenatural, mas ele fazia a si mesmo por conta da confiança que ele tinha anteriormente no Senhor, aquilo estava remetido no seu coração e mente, e ele fez. Aí a partir do momento que as ondas começam, e que passam-se os dias, e que passam as horas, você confinado aí, e a tua fé vai se diminuindo, vai se desfalecendo, você começa a afundar, como aconteceu com Pedro. E o que Jesus vem falar com Pedro, estende a mão naquele momento de dificuldade e diz, homem de pequena fé. Ele não está fazendo uma retruca a Pedro pesada, ele está dizendo, eu te dei um presente, a fé. Você tem esse presente e já usou nesses passos todos que você deu até aqui, aonde começou a afundar. Era seu, era você sozinho, não estava tocando na minha mão. Você estava por conta própria, com a fé que foi depositada no seu coração, que te trouxe até essa relação comigo hoje. Nós precisamos nos lembrar disso, nos lembrar desse momento importante em que eclodiu em nós essa relação com Deus, olhar para aquilo, porque nós tendemos naturalmente, como aconteceu com Pedro, para olhar para as circunstâncias. As circunstâncias vão nos estragando, as circunstâncias vão nos enfraquecendo. E aquele momento da pequena fé, é lógico que Pedro, no início dos passados, se ele continuasse até o fim, a fé que ele tinha era o suficiente, ainda que pouca, para transportar ou passar por aquele momento, ficar junto a Jesus. Mas ele tendeu a olhar para as circunstâncias e esquecer do que Jesus tinha dado para nós, para mim e para você, como presente. A fé duradoura, contínua e por nossa conta. O que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, é que é difícil compreender isso, mas Deus, essa obra que eu me refiro no título nossa conversa, é uma obra que Ele quer fazer espiritual comigo, com você. Nós, para servi-lo melhor, nós precisamos dessa obra, nós precisamos dessa experiência. É estranho compreender isso, como é estranho para os discípulos provavelmente entender aquele momento todo que era aquilo, mas quando nós temos essa compreensão, isso faz toda a diferença na nossa vida. Resgata algo que é fundamental, a coragem efetiva de ter uma relação de fé com o Deus verdadeiro e legítimo que é o Senhor. E para terminar, a coisa mais importante é que quando ele volta para o barco com Pedro, o texto bíblico vai dizer que, subindo ambos no barco, no versículo 32, cessou o vento. Isso tem um tempo para acabar. Isso tem um tempo para que a nossa vida volte à normalidade. Isso tem um tempo para que o barco transcorra a vida como estava transcorrendo antes do vento vir rebelar-se contra ele. A sua vida vai voltar ao normal, mas você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa fortalecida e modificada em obra espiritual na relação com Deus. Acredite nisso, exercite isso. Estamos em obras para melhor servi-lo. Nossa vida hoje passa por uma turbulência muito grande, por um transtorno muito grande, mas certamente depois disso nós poderemos servi-lo melhor, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos empregos, e as bênçãos do Senhor tomarão conta da nossa vida, e elas sim continuarão a estrada como foi a estrada deles, tranquila, barco tranquilo, Jesus no barco e nós com ele. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.